E aí, gente, Deus abençoe vocês. Ó, tô gravando esse vídeo aqui de um jeito assim bem descontraído mesmo, sem edição, sem maquiagem, sem nada disso. Quero compartilhar um negócio com vocês que eu estudando a palavra em Jeremias, que eu tô estudando esse livro de Jeremias. A gente vê que a Bíblia ela é um livro atual, né? Tudo isso que tá na palavra, tudo que diz respeito, mesmo que seja coisas lá do Antigo Testamento, parece que é o retrato da igreja hoje. É o retrato da sociedade hoje, né? E no capítulo 5, que é onde eu estou estudando, Jeremias fala para Deus, assim, conversando com Deus, e ele recebe uma instrução de Deus. Deus fala para ele assim: Jeremias, anda em Jerusalém pelas ruas, pelas praças. Eu quero ver se você achar um justo. Se você achar apenas um homem justo, temente, obediente, verdadeiro, sincero, duvido se achar. Deus estava dizendo isso. Se você achar, eu perdoo os pecados de Jerusalém. Olha só. Parece que é o mundo que a gente vive hoje, né? E Jeremias ele vai falando, e conforme ele vai pregando, ele vai anunciando destruição em Jerusalém. As pessoas não queriam ouvir o que ele estava falando. E hoje nós vemos muitas pessoas assim que não querem ouvir a verdade. As pessoas hoje elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir um evangelho que passa a mão na sua cabeça, um evangelho que compactua com seus pecados. Quando a gente prega a verdade, quando a gente anuncia o pecado, que a gente anuncia a consequência do pecado, as pessoas não querem ouvir. Ah, mas que palavra dura. Ah, isso acontecia dentro de Jerusalém, dentro de Israel, com todos os profetas. Não foi só Jeremias. Essa situação aqui que Jeremias viveu pregando para o povo, anunciando destruição, não foi só Jeremias. Todos eles, Ezequiel, Daniel, Isaías, gente, todos eles, o profeta Oséias, todos eles anunciavam o pecado do povo, a traição que o povo cometia contra Deus e anunciava sempre a destruição, sempre o castigo. É interessante que Jeremias ele fala assim, Jeremias anuncia a destruição por conta do pecado do povo. O povo estava corrompido, vivendo atrás de outros deuses, e vivendo pecados sexuais, cultos, né, para demônios, culto para ídolos. Tudo que os povos faziam de errado, o povo de Israel estava fazendo também. E isso ia ter consequências. Jeremias estava falando a respeito das consequências. E eles já estavam começando a viver um período de seca, um período que as chuvas já não aconteciam mais. E quando Jeremias ele fala assim, olha, está cessando o cuidado de Deus, porque Deus ele protegeu, ele cuidou, ele prosperou o povo de Israel. E o que eles fizeram? Eles traíram. Eles seguiram outros deuses. E em um determinado momento, Deus disse assim: já que eles querem servir outros deuses, eles vão se tornar escravos de outros povos. Não é isso que eles querem? Porque enquanto estava me servindo, eu estava protegendo, eu estava cuidando, eu estava abençoando, eu estava dando as chuvas, eu estava dando a colheita para eles. E eles não permaneceram na minha presença, eles viraram as costas, adulteraram a minha palavra. É interessante que lá no versículo 25 diz assim, ó, Jeremias diz assim: as vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Ele queria dizer assim: vocês estão perdendo a oportunidade de ter bênçãos por conta do pecado. Existia pecado que estava sendo cometido por toda a nação, não tinha um justo no meio deles, e eles estavam perdendo as bênçãos da proteção de Deus. E hoje tem muitas pessoas, a gente vê hoje muitos cristãos, pessoas que já se entregaram para Jesus, já tiveram uma experiência com Jesus, começam a viver uma vida de pecado, começam a buscar coisas do mundo, se envolver com amizade, se envolver com as coisas, tudo que o ímpio faz, o crente está fazendo hoje. Divórcio, adultério, fornicação, prostituição, tudo está acontecendo dentro da igreja. O justo hoje está vivendo como ímpio. E olha que interessante aqui, ó, no versículo 28 diz assim, ó, engordam e tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos e nem julgam o direito dos necessitados. As obras desses homens era pior do que dos malignos. Infelizmente, hoje dentro da igreja, a gente tem visto isso, as obras do cristão sendo pior do que dos malignos, sendo pior do que o próprio Satanás, né? Mas é uma comparação com o ímpio, vivendo
atitudes de ímpio. E hoje nós vemos muito isso dentro das igrejas. Cristãos tendo atitudes e comportamentos de ímpio. E aqui diz assim, ó, no versículo 31, e os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o povo. Os falsos profetas falam aquilo que o povo quer ouvir. Os sacerdotes andam de mão dada com eles, porque é o que o povo quer ouvir. Isso é o que mais mexeu no meu coração. Porque hoje em dia as igrejas estão lotadas de pessoas que querem ouvir coisas que te agradam. Quer ouvir coisas que faz bem, que massageia o ego. Quer ouvir sobre prosperidade, quer ouvir sobre bênção, sobre fartura. Querem resolver os seus problemas como se Deus fosse uma caixinha de promessas para essas pessoas. Mas quando se trata de denunciar o pecado, quando se trata de falar contra o pecado, as pessoas elas não querem ouvir. Dizem que a gente está sendo muito duro. E olha, o que nos impede de receber as bênçãos de Deus são os nossos pecados. Quando nós cometemos coisas piores do que o ímpio, piores do que os malignos, né? Nós estamos impedindo a bênção de Deus na nossa vida. E, infelizmente, muitas pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir contra o pecado. As pessoas hoje dentro das igrejas... Gente, eu não estou julgando ninguém não, tá? Não é essa a minha intenção julgar ninguém não. Não estou aqui por juíza não. Não estou dizendo que eu sou perfeitinha, não. Não é isso. Eu vivo pela graça de Jesus. Eu vivo por aquilo que Ele fez por mim na cruz. A minha certeza da salvação não é o quanto eu sou boa, o quanto eu sou perfeita, não. Porque a salvação não vem de mim. Vem da fé que eu tenho em Jesus. Só que quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele molda a nossa vida. E o pecado não tem espaço para uma vida de um cristão que vive de mãos dadas com Jesus. Só que as pessoas hoje elas não estão nem aí. Elas estão se entregando à pornografia, à prostituição, principalmente todos os pecados que envolvem sexualidade hoje tem dentro das igrejas. Adultério. Ontem eu estava ouvindo uma história de um cristão, líder de uma igreja, que estava tendo relações sexuais com a filha de 12 anos, desde os 9 anos de idade dessa menina. E ela conseguiu denunciar, ela conseguiu ajuda. Gente, dentro da igreja, gente que diz que é crente, gente que está aí. Nós temos que tomar muito cuidado. Quem você está sendo como cristão? Será que se Deus mandar procurar um justo dentro da sua cidade, dentro da sua igreja onde você congrega, será que Ele vai encontrar você como justo? Ou será que você é mais um na multidão? Ou será que você é mais um daqueles que não querem ouvir a verdade? Que querem ouvir mensagens que faz bem, mensagens de autoajuda, mensagens de motivação, mas quando se trata de denunciar o pecado, de se arrepender verdadeiramente, confessar o pecado e mudar o comportamento, nem todo mundo está à disposição de fazer isso. E nós dependemos disso sim. A salvação ela é pela graça. Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O pecado não vai para o inferno, quem vai para o inferno é o pecador que não se arrepender. Então, o que faz a gente ir para o inferno não é a falta do amor de Deus. Deus ama muito. Só que Ele abomina o pecado. E enquanto a gente não se arrepende, não pede perdão verdadeiramente, não muda os nossos comportamentos, nós estamos sujeitos a ir para o inferno. Então, cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que o teu coração deseja ouvir. Nem sempre você vai ouvir uma palavra que vai massagear o seu coração. A palavra, a mensagem que mais muda você e te prepara para a salvação é a mensagem que te molda, é a mensagem que denuncia o pecado, é a mensagem que faz você se arrepender e se converter verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe sua vida, tenha essa palavra como uma palavra de exortação e que Deus te ama. E Deus, ele te ama e Ele deseja que a sua vida esteja no altar, que a sua vida seja uma bênção na mão dEle. Amém? Deus abençoe.